Um exemplo. Muitas vezes nós somos acusados, vamos dizer assim, de não valorizá-la. A fé cristã protestante muitas vezes é mal interpretada no que tange a esta pessoa, por dizerem que nós não damos a ela o valor merecido e o valor devido. Ao contrário, e baseado nos evangelhos, nós damos sim a esta pessoa o valor, a honra que lhe é devida, na medida do que os próprios evangelhos nos ensinam a fazer. Falo de Maria, mãe de Jesus. Não a cultuamos, de fato não a adoramos, não a temos como intermediadora, não a temos como divindade, a temos sim como uma mãe exemplar. A temos como um exemplo a ser seguido por todas as mães e por todas as famílias que querem ver suas famílias abençoadas e seus filhos de maneira profundamente edificados naquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu quero que você abra sua Bíblia para você conferir você mesmo com seus olhos o que diz o texto do evangelista Lucas, capítulo 1, verso 42. Nós vemos em Maria, mãe de Jesus, um grande exemplo a ser seguido. E nós vamos ver por que ela é para nós um modelo para todas as mães aqui reunidas, juntamente com suas famílias. Diz assim a palavra de Deus em Lucas capítulo 1, verso 42 apenas. É o relato quando Maria, já grávida de Jesus, vai visitar sua prima Isabel, já também grávida de João Batista. E diz assim o texto em 42, capítulo 1. E exclamou Isabel em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Bendita, ou bem-aventurada em outras versões, feliz, agraciada, abençoada, diferente, mas não melhor, diferente, mas não superior, mulher, tão somente mulher, escolhida por Deus para uma missão e um propósito muito específico: dar à luz, mesmo virgem, àquele que viria e veio a ser o Salvador da humanidade, Jesus. Encontramos em diversas passagens do Novo Testamento referências a ela, Maria, e dessas referências podemos extrair inúmeras conclusões práticas para você, mamãe, aqui presente. Dentre elas, por exemplo, na última quarta-feira compartilhei com os presentes o namoro de José e Maria. E aprendemos por meio do namoro de José e Maria qualidades de um relacionamento que solidifica uma família feliz: compromisso, respeito e experiências. Se você quiser saber um pouco mais, visite o nosso site, a mensagem está lá gravada e disponível para você. Maria e José têm de fato muito a nos ensinar, mas não mais do que isso. Isso basta. E nós vamos entender por que Maria é para nós um exemplo, e é para você, mamãe, um referencial de mulher que anda segundo o coração de Deus, que faz o que Deus determina e que é usada por Deus. No mesmo capítulo 1, lá nos versículos 46 a 48, vamos ler um trechinho da oração, o cântico de Maria, ao concluir que a sua vida de fato recebeu um toque especial da mão de Deus para um chamado específico de dar à luz Jesus, o Filho unigênito de Deus Pai. Maria canta assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador,
porque deu atenção à condição humilde de sua serva. A partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. No versículo 49, porque o poderoso fez grandes coisas para mim, o seu nome é santo. O primeiro exemplo que Maria nos dá é de que ela é uma mulher imperfeita. Talvez contrariando a perspectiva de muitos acerca desta pessoa, ela própria fala e dá testemunho de si mesma, dizendo: Deus é o meu Salvador. Só precisa de um Salvador quem reconhece o seu pecado. Só precisa de um Salvador quem reconhece suas falhas. Só precisa de um Salvador quem reconhece o seu estado decaído, carente de esperança. E mais, ela vai adiante, ela diz: pois atentou para o meu estado humilde. A palavra aqui, humilde, poderia ser também traduzida por imperfeita, por abaixo das expectativas, abaixo da linha do ideal. Maria se coloca como alguém que olha para o alto, que vê o sagrado, que se relaciona com Deus Criador, como alguém que diz: quem seria eu? Quem sou eu para ter sido escolhida para uma tarefa tão grande? Maria é imperfeita. Como tão imperfeitas são vocês, mulheres, como tão imperfeitos somos todos nós, homens. Mas é na sua imperfeição que salientam-se então as suas virtudes e o seu exemplo. Voltando ao versículo 45, um pouquinho antes, ainda na palavra, no testemunho de sua prima Isabel, Isabel declara acerca de Maria: bem-aventurado a que creu que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. Maria é tida como uma mulher de fé, pois quando foi a ela anunciado o nascimento de Jesus por meio do anjo Gabriel, ela temeu no primeiro momento, e ela caiu em si diante da grandeza do seu chamado, mas ela ouve do anjo Gabriel: existe alguma coisa impossível para Deus? E ela responde: cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Somente uma mulher de fé tem a capacidade de dobrar-se diante da palavra do Senhor e obedecer. Maria é imperfeita, Maria uma mulher de fé, Maria uma mulher responsável por suas tarefas e pelo seu papel. Ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 27, vamos ver a narrativa, quando Maria e José cumprem o que determina a lei, cumprem o protocolo da religião judaica e levam o Senhor Jesus, ainda bebê, ao templo para ser apresentado, como nós hoje fizemos com Giovana, com Davi e com Nuno. Maria vai com José ao templo, e lá no versículo 27 do capítulo 2 diz assim: assim, movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais levaram o menino Jesus para fazer por ele conforme ordena a lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. O foco está centrado em Simeão, um homem temente a Deus, que havia recebido de Deus a profecia: você não morrerá enquanto não vir com seus próprios olhos o Salvador do mundo. O foco está em Simeão, mas não podemos desconsiderar uma referência muito rápida, mas muito própria e muito necessária, de dizer aqui o versículo 27, os pais levaram o menino Jesus para fazer por ele conforme ordena a lei. Uma mãe segundo o coração de Deus está disposta a cumprir o que ordena a palavra de Deus. Não abre mão do seu papel, não abre mão da sua tarefa, da sua responsabilidade de criar seus filhos segundo a lei do Senhor, que é perfeita, que é amor, que é graça,
que é sustento. Mães que levam seus filhos ao altar de Deus em oração. Mães que dobram-se, mães que se preocupam, mães que trazem seus filhos para o convívio com o povo de Deus, mães que estão interessadas em incutir na mente de seus filhos, de maneira saudável, pura, sincera, as sementes da palavra de Deus, que darão fruto no tempo certo, na estação certa. Maria, uma mulher imperfeita, mas uma mulher cheia de fé, uma mulher responsável com aquilo que lhe era atribuído, uma mulher presente. Você deve saber a história, como continua isso, depois que terminou aquele ritual de apresentar Jesus no templo do Senhor para ser purificado pela circuncisão, segundo as leis do judaísmo. Maria e José em caravana retornam à sua terra, junto com todo o povo, acabando as festividades, quando dão conta de que Jesus não estava com eles. Onde está Jesus? Começam a procurar Jesus. Onde está Jesus? Vocês viram meu filho? Vocês viram meu filho? E eles se dão conta, bom, devemos tê-lo perdido lá no templo. Vamos voltar a Jerusalém. E diz o versículo 48, do mesmo capítulo, diz o texto: quando viram, eles encontraram Jesus no templo. Quando viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu estávamos te procurando muito ansiosos. Perceba a profundidade das palavras de Maria. Não houve alegria maior do que essa, saber que estava tudo bem. Que bom que nosso filho está bem, estava na casa do Senhor. Não há lugar melhor do que nossos filhos se perderem, do que nos caminhos do Senhor, e serem achados na casa do Pai. Como ele mesmo diz: você não sabia que eu estava na casa de meu pai? Mas um destaque numa expressão aqui de Maria: teu pai e eu procurávamos por você ansiosamente. Queridos, um ponto importante nos valores que nutrimos e sustentamos para a família é que não existe responsabilidade individual. Não existe particularidade na nossa experiência com Deus. No meio da coletividade não somos um só individualmente, mas somos um como parte de um todo. E Maria traz para si a responsabilidade conjunta, como cúmplice. Ela diz: teu pai e eu te procurávamos ansiosamente. Nós vemos num contexto social de transferência de responsabilidade. Isso não é meu trabalho, isso não é minha tarefa, desde que os outros façam. E neste jogo de empurra-empurra, ninguém faz nada, nada acontece, um espera pelo outro, mas Maria traz para si a responsabilidade. Teu pai e eu assumimos um compromisso de criá-lo, de educá-lo, de guardá-lo, de protegê-lo. Você não é nosso filho, você é filho de Deus. Teu pai e eu estávamos preocupados porque perdemos você e tínhamos que achar você de todo jeito. Maria traz para si a responsabilidade que poderia ser só de José, como o pai, o patriarca, o homem, numa sociedade machista como era a que eles viveram e muitos ainda vivem hoje, numa sociedade individualista em que nós projetamos e transferimos para o outro. Isso é sua responsabilidade, é você quem faz isso. Vemos um casal como cúmplices, um casal que age em conjunto, um casal que se reúne para sofrer, um casal que se reúne para viver ansiosos por aquilo que acham certo, um casal que compartilham das responsabilidades, um casal que compartilha das suas tarefas. Teu pai e eu estávamos te procurando. Enquanto hoje vivemos numa sociedade individualizada, singularizada, Maria nos dá um exemplo de que, mesmo sendo ela imperfeita, mas por ter muita fé e por ser uma mulher responsável com aquilo que a lei lhe ordenava, ela participava de tudo aquilo que lhe era atribuído como mãe, como mulher, como serva do Senhor. Teu pai e eu te procurávamos ansiosamente. Ah, meus irmãos, se pais e mães voltassem a procurar seus filhos ansiosamente, boa parte dos nossos problemas morais, sociais,
éticos seriam vencidos. Se pais e mães se unissem para lutar por seus filhos, para voltarem para procurá-los, para saber onde eles andam, para saber o que estão fazendo, para caminharem juntos, para chamá-los pelo nome, para trazê-los para o colo, para chorarem juntos, para sonharem juntos, para serem amigos de seus filhos. Mas agora não são mais pai e mãe que procuram por filhos. São computadores, são televisões, são videogames, são cinemas, são shopping centers, são academias, são escolas integrais. A nossa rotina tão terrível, tão estressante, tem tirado de nós, como pais e mães, a responsabilidade de voltar e procurar por nossos filhos ansiosamente. Nós os entregamos ao mundo, nós os largamos de mão, deixamos que outros os procurem. As drogas, o álcool, os vícios deste mundo, a libertinagem sexual, o prazer desenfreado. Uma sociedade sem Deus está de braços abertos, recebendo os nossos filhos. Maria e José tiveram a alegria de encontrar seu filho perdido na casa do Pai. Que nossos filhos sejam achados também, andando na casa do Pai. Que nós, pais, tenhamos a alegria de encontrá-los na casa do Pai, pois é onde nossos filhos devem andar. E por último, João capítulo 2, verso 5. Um último, mas não menos importante. Ao contrário, talvez o ápice, porque é a última aparição de Maria, referindo-se a Jesus como seu filho, num relacionamento mais direto. Depois disso, Jesus vai ampliar o seu conceito, a sua visão de família, quando alguém chega para ele, e ele lá na sinagoga, falando aos fariseus e escribas da lei da época, dizem para ele: aqui, lá fora está sua mãe e seus irmãos. E ele diz: não, meus irmãos, minha família agora são todos esses que me seguem. No casamento de Caná da Galileia, Jesus foi convidado. Jesus estava lá para fazer a diferença. Mas eu quero destacar a atitude de sua mãe. Posso imaginar a alegria da mãe andando ao lado de Jesus? Aquele orgulho desmedido. Este é meu filho. Olha como ele é bonito. Olha como ele fala bem. Olha como ele é inteligente. Talvez aquela mãe prosa apresentando Jesus para todo mundo. Olha, esse é Jesus. Se vocês souberem quem ele é, se vocês soubessem o que ele faz, se vocês soubessem, se eu puder te contar a história desse menino que cresceu lá em casa, a promessa que eu recebi de um anjo, se vocês conhecessem este menino. Lá no capítulo 12, versículo 5, no contexto em que o vinho da festa acabou, Maria, desesperada como toda mãe, ansiosa, querendo ver os problemas de casa resolvidos, se metendo na festa dos outros, literalmente, fala para Jesus: Jesus, o vinho acabou, faz alguma coisa. Jesus diz para ela: mãe, não é porque você está mandando, mãe. Mãe, é na hora que eu quiser, na hora que eu fizer, todos saberão que eu sou o Cristo. Em outras palavras, esta é a resposta, este diálogo que se dá entre Jesus e Maria. E no versículo 5 nós vemos a sua mãe então declarar uma das suas mais preciosas profissões de fé, confissões e declarações de temor ao Senhor, quando ela diz no versículo 5: então sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. A autoridade de mãe se limita aqui neste caso ao compromisso e atitude submissa àquele a quem ela mesma reconhece como Senhor da vida, dono de toda a autoridade. É como se Maria estivesse colocando ali um limite final no seu papel de mãe, no seu compromisso educacional, e a partir dali ela diz assim: bom, eu caminhei até aqui como mãe, a partir de agora eu sou serva, porque quem manda é Jesus. Queridos, segundo os evangelhos, a nossa atitude diante desta mulher é de seguir os seus passos, a ponto de olhar para Cristo
como sendo o dono e o Senhor de todas as coisas. Ele é o único caminho. É a Ele quem pedimos. É por Ele que vamos ao Pai. Maria nos dá o exemplo de uma mulher obediente, pois olha para os servos, para os servos daquela festa, e diz: não pelo que eu vos disser, não é a mim que vocês têm que falar nada, não é a mim que vocês vão pedir nada, é a Ele. Jesus é o Senhor, Ele é quem manda. Maria, um exemplo pleno de alguém que, mesmo em sua imperfeição, nutriu uma fé grande, a ponto de ser usada por Deus para dar à luz ao Filho de Deus como homem. Uma mulher imperfeita, uma mulher de fé, responsável em tudo aquilo que a lei lhe ordenava, presente como mãe, como esposa, mas acima de tudo, uma mulher disposta a obedecer a Jesus, pois no final das contas, quem manda é Jesus. Portanto, Ele é o nosso Senhor, é a Ele que adoramos, é por Ele que vivemos. Mães, sigam o exemplo de Maria, vivam como ela, reconhecendo que são imperfeitas, que precisam de Jesus para ir adiante. Mães, andem nos caminhos que Maria também andou, obedecendo à lei de Deus, responsáveis pelas suas atribuições como mãe, mas acima de tudo, obedecendo às suas próprias palavras. Façam tudo o que Ele vos mandar. Que esta igreja, como uma grande família, seja marcada e caracterizada por mulheres segundo o coração de Deus, que olhem para Jesus e façam tudo o que Ele nos mandar. Parabéns, mamães, pelo seu dia. Que Deus as abençoe. Que Deus faça de nossas famílias uns lugares, onde quer que o Senhor nos tenha colocado, lugar de vida, lugar de bênçãos, lugar de alegria.